Assembleia Geral, muito boa tarde. Pedro Passos Coelho foi hoje a Belém avisar Cavaco Silva de que o PSD não vai viabilizar o novo pacote de austeridade anunciado pelo Governo. O líder do PSD considera imperdoável e desleal a forma como José Sócrates atuou ao negociar o novo PEC sem informar o Parlamento ou os portugueses. Quis transmitir, portanto, ao Presidente da República que o PSD considera que o Governo atuou de forma imperdoável e desleal para com as instituições e para com os portugueses, negociando durante várias semanas um quadro que é típico de um pedido de ajuda externo, enquanto negava ao país que fosse necessário fazer mais austeridade ou que fosse necessário adotar medidas adicionais para o cumprimento das metas que já estavam previamente definidas. Vim clarificar que o PSD não está disponível para ajudar o Governo a descalçar uma bota que ele próprio calçou quando se comprometeu externamente com um quadro de medidas adicionais que sempre disse que não eram necessárias. Se a dramatização do tudo ou nada, do nós ou o caos que o Governo está a fazer, se ela tem o mínimo de fundamento, então isso significa que a verdadeira situação do país não é aquela que o Governo tem comunicado aos portugueses, é outra. E então é importante que se saiba exatamente qual é a situação em que nos encontramos. Do lado do Partido Socialista e do Governo surgem apelos para que o PSD negocie o PEC 4. No briefing no final do Conselho de Ministros de hoje, o Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, afirmou que o Governo está a fazer tudo para evitar uma crise política. Silva Pereira declarou que o Governo não tem nem nunca teve uma posição irredutível e reafirmou a total disponibilidade para discutir com o PSD as medidas que integram o PEC. E depois de Pedro Passos Coelho ter dito estar irredutível quanto à negociação do PEC 4, Pedro Silva Pereira fez então um novo apelo ao PSD e manifestou a disponibilidade do Executivo para negociar. Este foi o tema eleito pelo Ministro da Presidência para o habitual briefing. No final da reunião do Conselho de Ministros, Silva Pereira salientou que o PEC não é um facto consumado e que só tem de ser entregue em Bruxelas no próximo mês de abril. O Ministro sublinhou que o Governo está a fazer tudo para evitar uma crise política e insistiu na disponibilidade do Executivo para alterar as medidas apresentadas por outras que levem ao cumprimento dos objetivos orçamentais definidos. Silva Pereira lembrou ainda a exigência do mês de abril em termos de emissão de dívida, argumentando que uma crise política nesta altura significa um risco agravado para a capacidade de financiamento de Portugal. Esta tarde, no Assembleia Geral, analisamos a atual conjuntura política do país. Será que Portugal está na iminência de uma crise política? Afonso Azevedo Neves, comentador do ETV, tenta dar resposta a estas e outras questões e já sabe, pode participar através do número 213236898 ou, se preferir, através do e-mail assembleiageral@económico.pt. Ficamos a aguardar pela sua opinião. Afonso, bem-vindo à Assembleia Geral, mais uma vez, e muito obrigada pela tua disponibilidade. Vou ser muito objetiva. Vamos ter eleições antecipadas? Vamos. Ou pelo menos é esse o cenário para o qual caminhamos? É praticamente uma certeza. Vamos ter eleições antecipadas, algures no fim de maio. E não há volta a dar-lhe. De resto, as declarações de Pedro Passos Coelho apenas confirmam uma ideia que começou a ganhar forma, creio que possivelmente já quarta-feira à noite, quando foi informado pelo Primeiro-Ministro da apresentação de medidas que, no fundo, configurariam o PEC 4. E o PSD está mesmo irredutível? Não tem sequer outra hipótese. Recordemos que... Já assistimos, de certa forma, a este jogo, quando foi para negociar a viabilização mesmo antes da eleição, do Estado. Agora sim, está, de facto, irredutível. O PSD não vai dar a mão ao Governo? Não vai mesmo dar a mão, não há hipótese de dar a mão. E eu vou-lhe explicar porquê. A liderança atual do Pedro Passos Coelho teve talvez o seu período mais complicado, mais difícil, quando negociou e aceitou negociar o PEC 3. Portanto, é maio do ano passado, se não estou em erro. Já setembro. Já estamos a falar já no fim de setembro. No fim de setembro. Aí estávamos a falar no PEC 2. Antes disso houve um PEC 1. Peço desculpa pela minha confusão. Nós esquecemos disto. No PEC 1
nós tivemos o Primeiro-Ministro a avisar-nos de que o PEC 1, eram medidas necessárias dada a crise internacional. No PEC 2 já tivemos o Primeiro-Ministro a voltar-nos a dizer que, infelizmente, o mundo ia mudando e então eram necessárias mais medidas adicionais. No PEC 3 tivemos o Primeiro-Ministro a dizer que, a partir dali e com o Orçamento de Estado, não era preciso fazer absolutamente mais nada. Ele dava a sua palavra que isto estava resolvido. Afonso, antes de continuarmos, como é que encaras este PEC 4? O Governo falhou? O governo mentiu aos portugueses? Aliás, esta foi São as duas coisas. As duas hipóteses que Pedro Passos Coelho colocou em reação a estas medidas. O Governo não... a pergunta, ou melhor, a frase que o Pedro Passos Coelho usa para definir a situação, quer colocar, no fundo, o PS a admitir que ou falhou ou está a mentir sobre os dados que agora está a apresentar. Dados que hoje foram anunciados da execução orçamental, por exemplo. Que muito boa gente não acredita pura e simplesmente nos dados ou considera que o facto de eles serem bastante incompletos pode fazer crer que, mais uma vez, estaremos perante uma daquelas declarações que nos últimos meses do Primeiro-Ministro e do Governo têm sido repetidas e que são, normalmente, dizer que a situação está bem, está tudo, desta vez sim. Desta vez já fizemos as contas finalmente estão bem feitas. São medidas duras, normalmente é acompanhado por declarações de Olli Rehn e de Juncker dizendo que estão muito satisfeitos com estas medidas. Das 4 vezes estiveram satisfeitos. Claro que eu percebo que estejam satisfeitos. As medidas, o pior é se elas não forem cumpridas. E elas não estão a ser cumpridas. E os dados que hoje foram apresentados suscitam muitas questões. Primeiro, porque possivelmente este nível de receitas não se vai manter. Depois, porque é curioso, nós estamos a falar num país que está necessitado de diminuir a sua despesa. E o que nós temos, mais uma vez, a apresentar é uma diminuição da despesa em 3, um aumento da receita em 11. Mais uma vez, a receita é sempre a mesma. Sendo que nós sabemos, de uma forma mais ou menos concreta, que esta receita obtida desta vez não se vai repetir nos próximos meses. O que acontece? Tudo isto força a que o PSD não tenha outra hipótese senão dizer não a mais um destes mecanismos de adiamento do inevitável, que é o que temos assistido por parte do PS, um adiar de inevitável. Podemos dizer até que neste momento o Primeiro-Ministro está a governar numa base semanal. Vai negociando semana a semana e um sinal disto é a apresentação de resultados como hoje fora das datas previstas, a apresentação do próprio PEC 4, que, veja bem, é apresentado quinta-feira de manhã antes de ir para Bruxelas, numa conferência de imprensa que, pelos vistos, só Pedro Passos Coelho deveria ter conhecimento. Como disse Pedro Passos Coelho, o Governo fez toda esta manobra de apresentação do PEC 4 de forma desleal e imperdoável. Desleal e imperdoável para mascarar o óbvio, que já está a pedir ajuda. Aquilo que ele vem dizendo nos últimos meses, que não é necessária ajuda, que nós não precisamos de ajuda, a situação está ótima, eles fazem contas muito bem e os resultados estão ótimos, no fundo têm estado a pedir, a negociar uma ajuda exterior. Não lhe precisamos chamar FMI, nem fundo europeu. Agora, o que interessa aqui é que o Governo, objetivamente, quando apresenta aquele conjunto de medidas e depois vem explicar, atenção, são medidas para 2012, 2013. Mas lá vem uma coisa, se as contas hoje apresentadas estão tão boas, porquê é que estamos numa situação tão grave? A situação está tão grave, mas as contas estão boas, isto não é um PEC, são medidas para mais para a frente. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar... Há aqui alguma falta de clareza e transparência? Não é só há falta de transparência, mas ela é propositada. As declarações hoje de Pedro Silva Pereira e estes apelos, eu estou convencido, já fazem parte de um discurso de campanha eleitoral. Isto é um facto assente. Percebeu-se, a crise foi precipitada por uma série de acontecimentos políticos, que todos nós sabemos quais são. Começamos no discurso do Presidente da República, na reação no próprio dia do Primeiro-Ministro ao discurso, falhando o protocolo e não indo aos cumprimentos. São coisas pequenas, mas são coisas que têm muito significado. Podemos tirar daqui alguma leitura deste... Temos uma leitura clara, que a relação institucional
tinha desaparecido. Terminou entre Belém e São Bento. Terminou. E que, a partir daqui, temos a reação de Sócrates e de vários ministros ao longo da semana e culmina com a apresentação de um PEC 4 sem o aviso ao Presidente da República. Muita gente lá... Isto é importante, porque há muita gente que nos está a ver que poderá pensar que a vinda a ida do Primeiro-Ministro a Belém deve ser uma espécie... Não é um encontro de chá. Ele, quando vai lá prestar contas. Portanto, o facto de ele não ter avisado o Presidente da República e apresentar um PEC 4 é muitíssimo grave. Vamos ouvir agora a opinião dos telespectadores. Agora em linha, Licínio Martins, de 42 anos e que segue a Assembleia Geral a partir de Mira.